O que uma boa aula do Ministério Infantil precisa ter? Você sabe? Oi, tudo bem? Eu sou a Roseli Silva. Seja bem-vindo ao canal. Aqui a gente compartilha ideias, dicas e inspirações para quem ama trabalhar com o Ministério Infantil da Igreja. Se você quer ver as crianças aprendendo e crescendo na fé com alegria e propósito, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva e ative o sininho, tá bom? Agora, bora pro vídeo. Hoje eu quero conversar com você sobre um ponto super importante. O que uma boa aula do Ministério Infantil precisa ter? Afinal, ensinar a palavra para os pequenos é mais do que preencher o tempo, é plantar sementes eternas no coração delas. Primeiro tópico: oração e sensibilidade ao Espírito Santo. A aula começa antes mesmo das crianças chegarem. Ore, peça direção ao Espírito Santo, porque cada criança tem uma necessidade especial. Uma boa aula começa no secreto. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 17, nos recomenda: orai sem cessar, destacando a importância de uma vida de comunhão constante com Deus, mantendo nosso coração e mente abertos à ação do Espírito Santo. Em situações de dificuldade ou incerteza, o Espírito intercede por nós de forma íntima, nos assiste em nossas fraquezas, mesmo que não saibamos orar como convém. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, segundo a vontade de Deus. Assim nos diz a Escritura, lá em Romanos, no capítulo 8, versículos 26 e 27. Além da oração, nós devemos estudar e meditar na palavra de Deus. A Bíblia é inspirada pelo Espírito e é o principal meio pelo qual ele nos guia. Em Salmo 119, 105 está escrito: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Para obtermos sensibilidade ao Espírito Santo, devemos cultivar o silêncio interior e termos disposição para ouvir. Da mesma forma que Elias encontrou Deus no murmúrio suave e não no vento, nem no terremoto ou no fogo, o Espírito muitas vezes fala em silêncio suave. Isso exige que nós baixemos o barulho externo para ouvi-lo. Momentos intencionais de quietude e oração contemplativa nos ajuda a sintonizar nossa sensibilidade espiritual. Também devemos praticar discernimento e obediência imediata à voz do Espírito Santo. Ele fala, eu obedeço a sua voz. Para isso, é essencial distinguirmos entre nossas próprias ideias e a direção do Espírito. A palavra de Deus serve como padrão para testar qualquer impressão espiritual. O Espírito nunca contraria as Escrituras. Quando percebemos a voz do Espírito, devemos render-nos prontamente. Efésios capítulo 5, versículo 18. Pois ele é uma pessoa divina e se entristece quando escolhemos viver de forma contrária à vontade de Deus. Não endureça seu coração quando o Espírito Santo falar com você. Ande no Espírito. Isso é um sinal de fruto espiritual. Andar no Espírito significa render-se diariamente a Ele, permitindo que Ele governe nossa vida e produza em nós o fruto do Espírito. Amor, paz, paciência, domínio próprio. O fruto do Espírito está descrito na palavra de Deus, lá no livro de Gálatas, capítulo 5 e o versículo 23. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre o fruto do Espírito e você pode assistir depois. Vou deixar o link aqui na descrição. Pratique o jejum. Ele pode ampliar a acessibilidade ao Espírito, ajudando-nos a focar no Senhor com intenções claras e coração submisso. Viva em comunhão cristã.
O Espírito age também através da comunhão com outros crentes. Reuniões e estudos em grupo ajudam a confirmar ou refinar impressões espirituais. Líderes maduros na fé podem orientar no discernimento e na vida espiritual saudável. E busque sempre a santificação em Cristo Jesus. Agora vamos para o tópico 2 de como preparar uma boa aula. Clareza no tema bíblico. Escolha um tema central e um versículo-chave. Isso ajuda a criança a entender o foco da aula. Crianças aprendem melhor quando sabem sobre o que estão aprendendo. Ter um tema central bem definido e um versículo-chave ajuda a focar a atenção, evita confusão e torna o aprendizado mais memorável, além de estabelecer uma aplicação prática e simples no cotidiano delas. E para definir um tema claro para a aula, recomendo você escolher um único conceito principal. Evite misturar muitos assuntos em uma aula só. Temas claros facilita a compreensão. Por exemplo, escolha um único tema por aula. Obediência, fé, amor ao próximo, perdão, coragem, generosidade, gratidão. Pegue o tema escolhido e conecte com uma história bíblica apropriada e use histórias da Bíblia que ilustrem o tema em ação. Crianças amam histórias e isso ajuda a fixar o conceito. Escolha um versículo-chave. Esse versículo é a mensagem central da aula. Ele deve ser curto, ser claro e estar ligado à história e ao tema. Após a oração inicial, comece apresentando o tema e o versículo. Repita o versículo algumas vezes com as crianças para praticar a memorização. Use mímica, ritmo, música ou cartazes e, ao contar a história, enfatize bem o tema e relacione com a vida da criança. Por exemplo, o seu tema é obediência, você conta a história de Jonas e questiona as crianças: vocês já tiveram que obedecer mesmo sem querer? Como foi isso? Use o formato tema, mais história, mais versículo, mais aplicação, mais atividade. E tudo ficará bem organizado e claro para você e para os pequenos. Agora vamos para o terceiro tópico, que é didática infantil, que é a linguagem das crianças. Fale na linguagem delas. Use palavras simples, ilustrações, objetos, exemplos do dia a dia. Evite termos difíceis. Jesus ensinava com parábolas, lembra? Então, use a criatividade e a variedade. Por que isso é importante? As crianças aprendem melhor quando estão engajadas emocionalmente, visualmente estimuladas e ativamente participativas. Usar criatividade e variar os métodos evita que as aulas se tornem repetitivas e desperta nelas o desejo de voltar toda a aula. A criatividade na aula não é para preencher o tempo, mas para tornar a palavra de Deus mais acessível e viva para elas. Tá, mas o que significa essa variedade na aula? É alterar os formatos durante a aula, usar diferentes meios para ensinar a mesma verdade. Vou te dar aqui alguns exemplos práticos de variação. Você vai contar a história bíblica, use fantoche, teatrinho, contação com objetos ou flanelógrafos. Estas variedades estimulam a imaginação e prendem a atenção. Vincule sua aula com música, ritmo, palmas, jogo de memórias. Isso também ajuda na memorização. Faça roda de conversas, dramatização, perguntas visuais. Torne o aprendizado prático para as crianças. Faça sempre uma atividade final, como pintura, dobraduras, colagem, construções em massinhas. A prática reforça o conteúdo de forma divertida. Aqui vai algumas dicas para despertar sua criatividade como líder. Use o que você tem na mão. Pratos descartáveis viram máscaras, palitos de picolé viram bonequinhos, papelão vira cenário. Crianças não precisam de luxo, elas precisam de envolvimento.
Dê lugar ao lúdico. Brincadeiras simples como Quem Sou Eu Bíblico, Monte a Cena com emoji, desafio de versículos escondido, fazem a aula ser leve e cheia de significado. Envolva todos os sentidos. Crianças aprendem melhor quando usam mais de um sentido ao mesmo tempo. Ouvir, você está contando a história. Ver, use figuras, fantoches. Tocar, manipular materiais. Falar, repetir versículos. Mover-se, faça dinâmicas com músicas e com gestos. Traga surpresa e mude a posição das cadeiras. Use uma caixa misteriosa. Faça um telefone com Deus, com copinhos e barbantes. Essa surpresa simples gera expectativa positiva. A criatividade não precisa ser cara nem complicada, precisa ser intencional. Cada elemento deve servir para reforçar a mensagem bíblica da aula de forma divertida, participativa e afetuosa. Essas são as dicas de número 3. Essa aula vai ficar muito longa, eu irei dividir ela em 3 vídeos. Deixe aqui nos comentários o que você achou e comente para a parte 2 para receber a segunda parte desse vídeo. Se a sua vida é corrida e você não tem tempo de preparar a aula, eu tenho uma oferta especial para você. Um combo com 5 aulas prontas para você aplicar com sua turminha. Custa apenas R$ 25,90 e você pode adquirir através do link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!